Estamos de volta. O programa de hoje é: qual é a engenharia necessária para o seu condomínio? Perdeu o primeiro bloco? Volte, assista, porque foi muito interessante. Falamos muito de engenharia, tem que até ler aqui para não me perder, engenharia de telecomunicações, que é cada vez mais importante, internet, dados, telefone. Então, volte e assista. Agora a gente vai mudar um pouco o enfoque. Vem comigo, vamos falar sobre mais a parte de civil, né, e elétrica. Vou começar de novo com o meu síndico engenheiro e, embora seja um engenheiro de telecomunicações, com certeza tem conhecimento das outras engenharias. E a questão estrutural, né? A gente pega muito, e aqui tem um síndico experiente que vai falar sobre alguns problemas, talvez, que ele tenha pego em alguns condomínios. Eu já vi condomínio que não tem possibilidade de fazer o sistema clausura, que hoje é aqueles 2 portões, né, que tudo é recomendado para a questão de segurança. O que pode ser feito? Como lidar com esse tipo? É muito mais, esse buraco é mais embaixo, né? Precisa avaliar cada situação, cada condomínio tem uma situação. Tem condomínios que é possível colocar catraca, por exemplo. Se você consegue reduzir a área de passagem, colocar uma catraca, você evita o efeito carona, né? O famoso efeito carona, e você consegue ter um controle melhor da situação. É uma boa saída. É uma boa saída. Mas tem condomínios que geralmente não é difícil colocar uma... No condomínio onde eu morava, não foi possível colocar 2 portões, colocaram um portão, já tinha um portão, colocaram uma cancela. Isso para o portão de acesso de veículos. Né? Então, como você falou do pedestre, de colocar a catraca, foi uma solução colocar a cancela para os veículos. É uma solução interessante, porque a cancela é muito mais rápida que o portão. Isso, e só sobe, ela não precisa ter um recuo, então é mais viável. Sim. Né? João, já pegou problemas desse tipo? Já, sim, com certeza. Mas nós temos uma vantagem hoje, né? Justamente o avanço tecnológico, ele dá algumas soluções que acabam ajudando nesses casos em que há certas limitações físicas, né? Por exemplo, recentemente nós instalamos um portão parecido com uma cortina, ultra rápido, que leva 1 segundo para abrir e fechar, pra você ter uma ideia. Então, nesse condomínio específico, nós tínhamos esse problema de fluxo de veículos. Se você colocasse uma clausura com esses portões convencionais, que tem um ciclo de abertura de 8 segundos aproximadamente, você ia impactar o trânsito. Então, esse tipo de tecnologia aplicada foi excelente, porque ele leva apenas 1 segundo para abrir, ele é seguro e resolveu esse problema específico. Em termos de custos, quanto maior do que o outro, mais ou menos? Você tem uma noção? 100% mais caro. Tá. Em torno do dobro do valor do mais caro. Mas nesse caso valia muito a pena. Vale a pena. O benefício em relação senão ao você custo. traz insegurança para a pessoa que está no veículo, porque começa a fazer fila. Exatamente. E aí você pode ser... Fica lá, tem um né? bandido que pode te abordar ali, né? Você fica num risco muito grande, né? Porque o ideal é, como você falou, que exista a clausura. Então, como funciona a clausura? O primeiro portão abre, o veículo fica preso ali dentro, o segundo só vai abrir depois que o primeiro, né, ele fechar. Então, isso, obviamente, vai causar alguma morosidade na entrada, o risco, o impacto no trânsito. Então, nesse caso específico, esse portão ultra rápido é um exemplo de como a tecnologia nos ajuda a lidar com essas dificuldades. Tem a utilização também da clausura, né? Se ela não for bem utilizada, ela pode causar prejuízos também, porque... Sim, pode ser negativo. Ela causa fila, pode ser negativo. Então, dependendo da clausura, se ela não for bem utilizada, se o segurança não estiver atento, ela não serve para muita coisa. Fábio, a tecnologia para essa parte de engenharia civil também tem avançado bastante, né? Demais, demais. Antigamente, as lajes eram extremamente pesadas, o material muito pesado e você tinha que otimizar o espaço para valorizar a infraestrutura. Hoje, com materiais mais leves, com tecnologia melhor, você consegue melhorar a disponibilização de espaços, inclusive a capacidade da infraestrutura em si, né? Porque você tinha essa questão do cálculo, né? Sim. De peso. Às vezes é necessário, fazer um exemplo aqui, é necessário construir um banheiro para guarita, porque a grande maioria dos condomínios antigos não tinha
banheiro na guarita, esse profissional tinha que sair e isso é um risco de segurança absurdo. Sim. E aí se constrói. Mas em alguns momentos tem que calcular porque pode ser não viável a construção daquela guarita. Exato. Para isso também foi útil e a tecnologia ajudou também. Está ajudando cada vez mais. Esses prédios muito mais antigos, inclusive, esse aqui do Itaim, que aqui está próximo, né, que tem 50 anos, eles têm, em alguns pontos, 2 lajes e um caixão perdido no meio. Sim. Não bastasse a laje ser bem parruda, ainda você tem 2 Sim. com um caixão perdido no meio. É um peso muito, muito grande. Na questão elétrica, né? A gente tem, João, um fator que é decisivo para a gente, que é o para-raio, né? Que é uma obrigação, tem uma BNT que regula, mas a gente também sabe que muitos síndicos só contratam a empresa para realizar a norma regulamentadora, né? Para cumprir com a obrigatoriedade. Aí vai lá um menino que não é engenheiro, tira umas fotos, faz umas anotações ali, o engenheiro vai lá e faz. Então serviu para inglês ver, mas não serviu para trazer a segurança. Eu dou muito exemplo do ninho do urubu, né, do Flamengo, que os meninos, infelizmente, acho que foram 11 ou 13 mortes, não importa, se fosse uma já seria um absurdo, que é aquele negócio de, mas tenho a norma, foi feita a BNT, quer dizer, foi ou foi se... eu estou livre. É muito mais do que simplesmente cumprir normas, né, João? Tem que fazer porque um para-raio salva vidas, né? Com certeza. Na verdade, a norma é apenas o parâmetro inicial. Exato. Então, a norma é a obrigação básica. Mas você não precisa se limitar à norma. Você pode se certificar, se cercar de outras medidas que garantam melhor segurança a todos. Eu já tive caso, por exemplo, em condomínio, que o para-raio ele estava atestado, era feita aquela medição ômica anual, o engenheiro ia lá, mas nós tivemos problema com descarga atmosférica. Então, a teoria é uma coisa. Só um segundo que vale a pena contar esse caso. A Gabor RH não fazia normas regulamentadoras, hoje faz para São Paulo. Isso já há alguns anos. E eu comecei a fazer quando eu recebi um telefonema de um síndico que ele recebeu o laudo do para-raio, que estava tudo ok, e ele estava sem para-raio porque ele estava fazendo a alteração do para-raio. Quer dizer, a empresa deu 5 anos seguidos, no 6º ano nem teve a cautela de mandar um profissional lá, simplesmente remetiu o laudo. Então não poderia deixar escapar essa que agregando o exemplo. Desculpa. É um exemplo muito prático, né? Pior que esse, acho que não dá para existir, né? Não. Então, o síndico, ele tem que ter esse conhecimento, pelo menos um conhecimento superficial. Sim. Precisa ser um engenheiro, né? Se for, é melhor ainda, como o nosso amigo Fábio. Mas ele precisa ter conhecimento das normas e acompanhar de perto para que o mínimo seja respeitado. E se existe algum problema com descarga atmosférica no prédio, pesquisa, investiga, porque algum problema mais grave existe e precisa de solução. Fábio, eu estava aqui comentando e contando a questão do para-raio, você dando sorrisos aí, parece que não é uma coisa que você vê com tanta raridade, né? Você vê isso até com uma certa regularidade aí acontecendo. Então, na verdade, a questão do para-raio está atrelado muito com o aterramento do edifício. E a gente fala muito de para-raio, mas pode ter problema no aterramento em si. Então, tem uma necessidade pela norma, tem uma necessidade de realizar uma medição com certa frequência, que é a medição ômica lá, e porque sem esse aterramento adequado, o para-raio também não serve para nada. Então, não é só o para-raio, como qualquer ligação elétrica que pode ter, central de interfone, de repente você identifica que sua central de telefone está queimando, não é um problema com o para-raio, mas sim com o aterramento. E isso a gente vê demais nos condomínios. E tem a questão também muito dos ar-condicionados, né? Que trazem muitos problemas de puxar mais energia do que tem capacidade, ou de fiação que pode ser corroída e causar incêndio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A questão do ar-condicionado é muito importante na implantação do condomínio, Ricardo. Porque se não for definido um projeto com parâmetros definidos, o morador ele vai querer colocar 5, 6 splits num apartamento para atender um quarto, uma sala e mais algum ambiente. Então, assim, é importante que na implantação do condomínio seja definido essa capacidade máxima, informado desde a construtora até o morador qual que é a capacidade máxima de atendimento, para que ele não ultrapasse essa demanda. Se ultrapassar essa demanda, precisa ter uma correção aí na rede elétrica. João, para terminar aqui nosso bate-papo, engenharia, falamos de diversos tipos de engenharia e o que mais
foge do nosso controle é a engenharia dentro da unidade, né? E é a mais preocupante porque na área comum a gente está ali, a gente sabe o que fazer, os síndicos competentes como vocês sabem o que fazer e vão ter um suporte adequado para fazer. Agora, a questão do controle das unidades condominiais às vezes nos é muito complicado de entrada, de verificação e pode causar danos para todos, né? Com certeza, essa é a minha preocupação primordial do síndico. Infelizmente, nós tivemos casos, até não tão muito tempo atrás, né, de fatalidades envolvendo manutenção, intervenção numa unidade que derrubou o prédio. Inclusive, depois disso, que foi um caso notório no Rio de Janeiro, a ABNT ela criou algumas normas. Nós tivemos, acho que, três desabamentos de edifícios, se não falha a memória, acho que não sei se foi 1 ou 2 no Rio de Janeiro e 1 em São Paulo. Em São Paulo. Assim. Você vê que a coisa é grave, é preocupante mesmo, né? Então, é importante que o síndico ele tenha certeza de que todas as intervenções dentro das unidades respeitem essas normas. E como é que você tem essa certeza? Qualquer intervenção que você vá fazer dentro do apartamento, óbvio, excluso pintura, por exemplo, né? Mas se você vai substituir piso, ou se você vai mexer numa parede, você precisa ter um profissional, um técnico responsável por aquela obra. Aliás, tem uma ABNT exclusiva falando sobre isso, que é 16280. Exatamente. Então, no meu caso, toda obra que vai ser planejada, primeiramente, ela tem que ser submetida a uma análise prévia. É imprescindível que se forneça, então, o projeto do que será executado, a anotação de responsabilidade técnica e, normalmente, Ricardo, eu faço uso de um profissional. O condomínio ele tem um contrato com um engenheiro civil que faz essa análise técnica. No meu caso, eu sou administrador de empresas, Sim. Não sou engenheiro. Então, embora conheça um pouco, eu delego essa responsabilidade ao profissional da área que vai fazer essa análise e vai liberar a obra ou não. Uma cautela extra, né? Com Porque certeza. Hoje a ABNT foi alterada, não tem mais essa necessidade, né, de liberação, aprovação, mas uma cautela a mais para o condomínio. Mexer com vidas nunca é demais. Que todos os síndicos que não tenham esse conhecimento técnico sejam precavidos como o João. Com certeza. E consulte um profissional habilitado. Porque, por vezes, o projeto pode não estar coerente com a anotação de responsabilidade técnica, então pode ter problema aí no futuro. Ricardo, importante também, esqueci de mencionar. Eu visito pessoalmente todas as obras para me certificar de que realmente aquilo que foi planejado está sendo executado. Exatamente. Justamente por causa desse perigo que o Fábio falou. Importante. Antes de voltar para vocês e agradecer a participação, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não dá atenção às engenharias que são necessárias para o seu condomínio. A gente citou aqui no nosso programa de hoje 3 engenharias prioritárias: elétrica, civil e de telecomunicação. Telecomunicação ela é muito importante, porque hoje você tem monitoramento de câmeras remoto, você tem a questão da internet, você tem a questão de informações com televisores dentro dos elevadores. Bom, o que vale o alerta hoje para vocês é a questão de você ter um engenheiro capacitado e responsável para lhe prestar suporte e saber que, além da estrutura do condomínio física e da questão elétrica, a comunicação depende da engenharia de telecomunicação. Então, pense em comunicação e segurança. Pense em engenharia necessária para o seu condomínio. Fico alerta. Fábio, muito obrigado pela participação. Primeira vez, mas espero que seja de muitas. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você. João, muito obrigado pela participação também. Primeira de muitas, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser um prazer. Conte comigo. Contamos. E para você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.